Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, então, a esse vídeo em que eu vou falar um pouquinho do concurso de analista da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e, especialmente, apresentar para vocês o curso de reta final do Decorando a Lei Seca. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas. A minha ideia é que esse vídeo seja curtinho, mas trazendo os principais aspectos importantes para vocês conhecerem. Então, de início, eu queria apresentar que a coordenação dessa reta final está sendo feita em conjunto pelo professor Eden Napoli, que é delegado de Polícia Federal e também professor de Direito Constitucional, um exímio e doutrinador muito respeitado. Também pelo professor Leonardo Lagos, que é procurador federal, também um excelente professor. E por mim, Bia Mack-Weinert, cuja principal credencial é ter sido aprovada recentemente em quarto lugar geral, aos 25 anos, no concurso para Defensora Pública do Rio Grande do Sul. Então, a minha aprovação, felizmente, ela é recente e eu ainda me sinto como se eu estivesse estudando, sabe? Foi muito natural essa transição para mim de estudar para concurso para dar aula a respeito de concurso. Então, eu gostaria de convidar vocês também a me seguir no Instagram, que eu estou lá com o Instagram, que eu dou várias dicas de estudo, trago alguns relatos da minha preparação, então é no bia.aprova, tá? E então, também sou de professora em alguns cursos e coordenando essa reta final com muita alegria. Espero que vários alunos aqui desse curso, que a gente venha trabalhar juntos na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul depois. E eu coloquei aqui para vocês um retrato também, para ilustrar por que também que eu fui convidada para coordenar, né? Não é só por causa do Rio Grande do Sul, só da Defensoria, é porque eu mesma usei muito a plataforma e as retas finais do Decorando a Lei Seca na minha preparação. Então aqui é um print da minha plataforma, do meu dashboard, né? Vocês vão ver ali que eu fiz 15 mil questões objetivas no vademecum de questões que eu vou apresentar para vocês depois. Então, eu não estou de coordenadora à toa. Eu realmente acredito e sou prova de que o método do Decorando a Lei Seca, ele é muito eficiente para otimizar a leitura da lei. E nós sabemos, né, gente, é uma das partes mais chatas da preparação para concurso. Então, como prometido, eu vou falar brevemente aqui um pouquinho sobre o concurso em si, né, de analista, para quem esteja vendo esse vídeo e não sabe muito ainda, né. Nós tivemos a publicação recente do edital, as inscrições se iniciaram no dia 20 de março, elas vão até dia 1º de maio, mas aqui eu chamo a atenção de vocês, né, gente, não percam tempo. Se vocês já sabem que querem fazer essa prova, se inscrevam, não percam tempo, porque passa, voa o tempo, né. E a data da prova, isso aqui é uma parte muito importante, só dia 9 de julho de 2023, no turno matutino a prova de analista e no turno vespertino as provas de técnico. Então aqui nós tivemos um bom intervalo entre o edital e a prova, o que é excelente para facilitar a preparação de vocês, que ainda assim, entretanto, precisa ser estratégica, né? Teremos vários locais de prova, o que eu pessoalmente acho uma questão excelente, uma democratização do acesso à própria prova, né? Temos 29 vagas de analista da área jurídica, cadastro reserva para as demais vagas, né, de analista, e temos 36 vagas de técnico. Como o nosso curso está especialmente voltado para o concurso de analista jurídico, eu trouxe aqui, elencado no slide, só essas vagas, né? Remuneração, a parte que brilha o olho de todo mundo, né, dos concurseiros. Pensem nisso, gente, quase R$ 8.000, mais auxílio alimentação. Então, uma ótima remuneração inicial aqui. E nós teremos uma prova objetiva, composta por 70 questões, com uma prova de redação no mesmo turno. Chamo a atenção de vocês para isso, para controlarem o tempo e, inclusive nos simulados e tal, otimizarem a realização das questões para terem tempo de efetivamente terminar a prova, né? Bom, a nossa prova objetiva ela vai ser dividida em 3 blocos de conhecimento. O primeiro de língua portuguesa, 20 questões aqui. O segundo de conhecimentos básicos, que foi dividido em raciocínio lógico e legislação. Legislação aqui, gente, está falando legislação institucional. E eu chamo a atenção de vocês, portanto, talvez alguém que estude para outro concurso de analista, de técnico, eu quero fazer isso da defensoria. Aqui é muito importante que vocês adquiram esse viés institucional e defensorial. Então, porque vai ser cobrado como uma disciplina à parte, tá? E aqui também tem um material, apesar das leis estarem inclusas na nossa reta final, então vocês vão ter acesso a todas essas leis, eu também elaborei um material próprio em que eu discorro um pouquinho, nós temos uma apostila
de legislação institucional, com os aspectos teóricos, jurisprudenciais. Então fica o convite para vocês conhecerem também, lá no meu link da bio do Instagram também está disponível esse material. E, por fim, o terceiro bloco de conhecimento é de conhecimentos específicos. E aqui sim é que nós temos a cobrança expressiva das disciplinas do direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal, e tutela coletiva e ECA. Isso foi uma inclusão em relação ao último edital de servidor da Defensoria, a parte de tutela coletiva e ECA, então também merece uma atenção redobrada pela inclusão recente dessas disciplinas, né? Bom, gente, e como se preparar para essa prova? Como eu mencionei, eu considero que nós temos um bom intervalo de tempo até a prova, mas ainda assim nós temos um edital muito extenso, né? Então, esse edital poderia ter sido de carreira jurídica, dada a extensão dele e a profundidade dos temas trazidos. Por isso, eu vislumbro que a preparação em reta final ela tem que ser estratégica e com foco em 3 aspectos. Primeiro, temas de predileção da banca FGV. Um estudo estratégico é direcionado para o que vai ser cobrado e que vem sendo cobrado pela FGV. Inclusive, também fica o convite lá no meu Instagram. Eu coloquei alguns gráficos elaborados por mim mesma a partir de uma pesquisa dos temas mais cobrados nos últimos 5 anos pela FGV sobre cada uma dessas disciplinas. Bom, e segundo, o foco na leitura da lei. Nós sabemos, né, gente, que mesmo em concursos da carreira jurídica, a cobrança de carreira, então, por exemplo, para defensor, para promotor, para juiz, a cobrança da letra da lei seca gira em torno de 60% a 70% da prova. Então, aqui, gente, é aquela coisa de examinador, como é que fala, um coração peludo, que pega aquele artigo que ninguém mais aguenta ler, ninguém nunca usou aquele artigo, mas é ele que vai representar, às vezes, a sua aprovação, ou pelo menos o acerto daquela questão. Então, a leitura da lei numa reta final, ela é essencial para acertar questão de prova. E, em seguida, eu também coloco a realização de muitas questões, porque eu acho que a questão é uma forma de estudo ativo e que também se pega o ritmo de prova, o ritmo da FGV, que eu acho essencial, e tudo isso é contemplado, todos esses aspectos são contemplados na nossa reta final do Decorando a Lei Seca. Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais especificamente, já nos encaminhando para o final, sobre a reta final. Qual é a nossa proposta? Bom, de posse do edital, nós selecionamos as principais leis de cada disciplina. Inicialmente, nós acreditamos que seria possível contemplar elas num cronograma de 60 dias. Mas nós verificamos que, embora seja possível, ficava um pouco pesado para o aluno. Nós optamos, portanto, por diluir essas leis num cronograma e fechar ele em 86 dias para a leitura das leis. Vejam, nós temos bem mais do que isso até a prova. Ainda assim, vocês vão poder ver mais de uma vez, revisar, mas foi uma opção para não ficar tão pesado, que a gente sabe que vocês têm muitas outras coisas para revisar também. A reta final ela é para ser ela pode ser um curso complementar a outros ou uma preparação própria de vocês. Então, essa foi a nossa ideia em estender um pouquinho o cronograma. No entanto, a nossa proposta inicial realmente era de 60 dias. E muita gente veio nos procurar, mas eu já estava organizado, eu queria fazer em 60 dias. Pessoal, vocês podem, tá? Eu tenho mais tempo disponível, eu leio muito rápido, eu quero contemplar mais de uma vez cada lei. Vocês podem fazer esses 86 dias pela metade, por exemplo, né? Cumprir 2 dias por vez e em 43 dias ter lido tudo. Mas também propomos, então, nós vamos disponibilizar esse cronograma alternativo de 60 dias, que era a proposta inicial. É sempre um equilíbrio, né, gente? Menos tempo, um pouco mais de comprometimento, mais tempo, um pouco mais de calma. Nada impede também vocês, por exemplo, eu tenho menos tempo disponível, Bia, eu não tenho tanto tempo para ler a lei. Tudo bem, fazem menos tempo, né? Os dias que você pode mais, você lê todas as leis propostas para determinado dia. O dia que você não pode, você lê metade, e assim vai, tá? Isso que é a magia do planejamento do cronograma que nós propomos. Ele é móvel conforme as suas necessidades e os seus desejos também. Nós também disponibilizamos acesso ao vade-mecum de questões, que eu vou mostrar para vocês depois, que possibilita esse estudo ativo até a data da prova. Como eu mencionei, nós propomos metas diárias nesse cronograma da leitura da lei, mapas mentais e, inclusive, pessoal, isso é um aspecto muito importante para vocês, ó. Os PDFs da lei, que eu vou mostrar para vocês agora, eles vão ficar disponíveis, inclusive, quando você adquire a reta final, por até 6 meses após a prova. Então, caso vocês queiram utilizar esses materiais para estudar depois para outra prova, porque para essa de analista vocês vão ser aprovados, né? Vocês podem. Então, vocês vão ter acesso ainda depois da realização da prova de analista, tá? Bom,
Aqui, pessoal, eu peço que vocês parem o vídeo, façam um print ou confiram no link do curso, em que tudo isso aqui também está especificado, mas para vocês verem todas as leis que serão abordadas na reta final, tá? São 2 slides, nós temos aqui também, para vocês verem como essa seleção das leis ela foi realmente minuciosa, para deixar vocês bem preparados e tranquilos em relação à lei para a prova. Vocês podem me perguntar, Bia, tem absolutamente todas as leis do edital? Não, tá? Foi feita uma seleção, sim. Nós já tivemos que estender para 86 dias, né? Porque, como eu comentei, um edital muito extenso, muita legislação, muito conteúdo, né? E então, se vocês forem muito preciosistas, quiserem pegar o edital, verificar um a um, acho que vocês vão identificar algumas leis ali que nós não incluímos no nosso cronograma. Mas eu digo para vocês, essa seleção ela não foi feita ao acaso, tá? Ela foi feita de acordo com uma experiência do cursinho, da coordenação, né, com a experiência de preparação para concurso, selecionando as leis que têm mais potencial e probabilidade de cair. Eu lembro a vocês que nós teremos apenas 30 questões de conhecimentos específicos, divididas em 7 disciplinas, tá? Então, isso dá uma média de 4 a 5 questões para cada matéria. Não é provável, portanto, que praticamente impossível que seja esgotado o conteúdo programático de cada disciplina em 4 ou 5 questões. Então, realmente, essa seleção das leis, ela também é muito importante, e às vezes o candidato não sabe e nem precisa saber fazer essa seleção. É justamente tarefa de um cursinho bom, como a reta final do Decorando a Lei Seca, fazer essa seleção por vocês, e é essa a nossa proposta, tá? Bom, para finalizar, então, eu quero mostrar para vocês a plataforma em si e como funciona, como é que é a reta final. Como vocês estão vendo aqui no print, nós estamos no primeiro dia da reta final. Nós temos 2 metas de leitura, a Constituição Federal do artigo 1º ao 5º e a Lei Complementar 80 de 94, a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, do artigo 1º ao 51, né? Então, aqui embaixo, vocês vão ver que nós já temos os flashcards, eu vou mostrar, ó, aqui é o PDF da lei, aqui nós temos mapas mentais e aqui nós temos os flashcards, ou a lei da LONDP. Aqui embaixo não coube no print, mas nós temos os mapas mentais também da Lei Orgânica Nacional, tá? Então, vocês vão ver que ele é muito claro, assim, e muito direcionado. E aqui eu trouxe um print, então, para mostrar para vocês de como que a lei é proposta, né? Então, vocês nem precisam se atentar muito quais os artigos que foram propostos, porque isso está tudo organizado para vocês. É só baixar o PDF e começar a leitura. E vocês vejam, esse PDF, a gente fez tudo para ficar muito mais agradável a leitura do que ler no Planalto, do que ler no Vademecum, né? Nós trazemos recursos visuais, uma fonte agradável para o tamanho da leitura, enfim, cores, enfim, tudo para facilitar o máximo possível a atenção e a leitura. E aqui eu trouxe um print também dos mapas mentais. Vocês vão ver que nesse caso nós temos de um artigo da Constituição Federal, então esquematizado, um artigo muito importante, inclusive a sinalização aqui de uma prova, ó, que foi cobrado esse artigo em especial. Então, os mapas mentais também são elaborados pensando nisso, tá? E aqui, para a gente finalizar, eu trouxe um dos aspectos que eu acho que as pessoas mais ficam em dúvida, né? O Vademecum de questões. Bom, nós estamos aqui no Vademecum, né? No questionário geral, ó. E eu coloquei aqui o filtro conforme os artigos, o intervalo de artigos que vocês teriam que ler no primeiro dia. Então, da Constituição Federal, do artigo 1º ao 5º. Tá? Vocês vão ver que nós temos aqui um total de 202 perguntas. Então, quem for rato de questão, que nem eu era, assim, pode fazer todas, pode fazer metade, pode fazer bastante. Mas se vocês quiserem fazer um estudo ainda mais direcionado, aqui eu coloquei também como filtro a FGV. Então, vocês têm 27 questões, verdadeiro e falso, todas da FGV a respeito desse intervalo de artigos. Então, é muito fácil de ver, como vocês podem notar, como que se dá a cobrança, quais os artigos que a FGV mais gosta, entre outros aspectos, né? E aqui, então, eu coloquei para vocês também o print de uma questão resolvida, para mostrar. Então, nós temos a assertiva, nós temos, inclusive, a sinalização da prova em que ela foi cobrada, nós marcamos verdadeiro ou falso, e aqui vem o gabarito mostrando a referência do artigo e mostrando, confirmando, portanto, como é verdadeiro ou falso. Em contrapartida, eu trouxe aqui para vocês um print também de uma questão em que nós tínhamos uma assertiva falsa. Vocês vão ver que o gabarito mostra e justifica exatamente qual é o erro da assertiva. Então, eu acho isso aqui sensacional,
para vocês verificarem se vocês efetivamente compreenderam a lei, tá? E também, claro, com um estudo que demonstra o que a banca e o que esse concurso em particular, nós podemos fazer uma seleção por cargo também, que é muito interessante, nós podemos ver o que é mais importante de cada lei. Então, isso acelera muito a nossa aprovação e o nosso estudo estratégico. Bom, então, já quero finalizar esse vídeo. Nós te esperamos, então, na reta final do Decorando a Lei Seca para o concurso de analista da área jurídica da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. E, claro, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou pode contatar ou a mim, Bia.aprova, ou direto lá no Decorando a Lei Seca. Vai ser um prazer tirar todas as dúvidas de vocês e acompanhar vocês rumo a essa aprovação tão importante para vocês e para nós, tá bom? Um beijo, muito obrigada!